Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar as previsões mensais para o nosso país, o Brasil. No caso, as previsões para o mês de dezembro de 2016. Agora são 22 horas e 6 minutos, hoje é dia 30 de novembro e eu estou gravando esse vídeo. Daqui a pouco eu vou editar e colocar no ar. Antes de falar do quadro cósmico, antes de falar do horóscopo do Brasil, vamos a alguns fatos, né? Eu dei uma olhada nas notícias, o que está acontecendo. Ontem, que foi dia 29 de novembro, houve uma forte repressão policial contra jovens manifestantes a respeito da votação da PEC 55. Tá? Eu estou falando assim, o que a gente vê nas notícias, né? Então, houve manifestações muito fortes dos jovens na frente do Congresso, né, contra a PEC 55, mas hoje, dia 30 de novembro, já consta que a PEC foi aprovada em primeiro turno no Senado. Outra coisa importante que aconteceu, tá? Assim, eu tô falando dos eventos que eu já vi nos noticiários e depois eu vou mostrar como que isso aparece no mapa, tá? No mapa do horóscopo do Brasil. Outra coisa importante é que a Câmara dos Deputados aprovou, ela na verdade aprovou 10 medidas, né? São 10 medidas contra a corrupção, que eles dizem, né, que é contra a corrupção, mas que na verdade uma dessas medidas que foi aprovada pelo Congresso, né, pela Câmara, foi uma lei de punição a juízes e integrantes do Ministério Público por abuso de autoridade. É uma medida que os próprios juízes desse Ministério Público afirmam que ameaça a Operação Lava Jato. Assim, as notícias que eu vi dizem que essa medida já foi aprovada, tá? Estão me dizendo aqui que ainda está em votação. O que eu sei é que de qualquer jeito o Ministério Público já está se manifestando, dizendo que se o Temer sancionar essa medida, eles vão parar a Lava Jato. Então, de qualquer jeito, tem um rebuliço nos noticiários falando dessa possibilidade. Isso está muito em evidência, né? É uma questão de confirmar nas notícias se isso já foi aprovado mesmo ou não. Mas me parece que sim. A última vez que eu tinha visto as notícias, já tinham aprovado. Uma outra coisa importante que aconteceu e que eu já tinha previsto para o vídeo de novembro e do mês anterior, né, outubro, é que lembra que eu falei que o Temer poderia ser traído, né? Poderia, do mesmo jeito como dizem que ele traiu a Dilma, ele também poderia ser traído por um dos seus aliados? Então tem uma notícia que fala sobre o ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, né? Que denunciou um crime de responsabilidade do presidente Temer. E isso foi noticiado no dia 25 de novembro como o Temer sendo traído por esse ex-ministro, né? Então, e isso eu já tinha falado nos vídeos anteriores. Então, eu introduzi esses eventos que já aconteceram para falar um pouquinho das previsões, né, baseadas no mapa astral do Brasil. Eu tenho que reconhecer que mesmo com a ajuda do mapa astral é um pouco difícil entender para onde que as coisas estão se direcionando a curto prazo. A longo prazo eu consigo entender melhor para onde as coisas estão encaminhando. A curto prazo, na verdade, assim, a política está tão dinâmica, são tantos fatos um atrás do outro, que mesmo com o mapa astral se torna um pouco difícil a curto prazo entender a direção das coisas. Mas o que o horóscopo do mês de dezembro mostra é que o executivo e o legislativo, eles estão bastante favorecidos e estão bastante aliados, um ajudando o outro. Há uma cumplicidade entre o poder executivo e o poder legislativo. E para o mês de dezembro, o planeta que representa o judiciário, que é Vênus, está prejudicado, ele está bastante prejudicado. Eu entendo que essa configuração cósmica, vejam bem, Marte representa o poder executivo e Júpiter o poder legislativo.
os dois planetas estão favorecidos, inclusive em aspecto harmônico um com o outro, ou seja, executivo ajudando o legislativo ajudando o executivo. Eu acho que a realidade reflete muito bem isso. Tudo que o presidente Temer quer aprovar, o legislativo aprova. E tudo que o legislativo quer fazer, o Temer já tem uma promessa de sancionar. Então, é como se esses dois poderes estivessem se ajudando. E no momento, o judiciário está em queda. No momento, o judiciário está sendo prejudicado. Astrologicamente, isso está indicado no mapa astral do Brasil. Nós devemos lembrar que o mês de dezembro é um mês mais curto, né? Porque chegando perto do Natal, na semana do Natal, ninguém mais está trabalhando, ninguém está fazendo mais nada, né? Nós sabemos que os políticos tiram aquelas férias imensas, enormes, gigantescas, e no fundo, o Brasil só volta realmente a funcionar depois do Carnaval. Em termos práticos, isso significa então que o Executivo e o Legislativo vão correr para aprovar essas leis, a PEC 55, essas 10 medidas anticorrupção e o que mais eles quiserem inventar. Agora, tudo isso está correndo muito rápido a curto prazo e a longo prazo. O que a gente pode falar do longo prazo? Para onde que essas coisas estão se direcionando? Isso me remete a uma pergunta que alguns internautas já me fizeram e que eu já comentei em vídeos anteriores que eu iria responder. Alguns internautas me perguntaram o seguinte: afinal de contas, vai acontecer uma ditadura militar no Brasil? Vai se instalar uma ditadura militar no Brasil? Bom, eu já tenho a resposta e isso vai ser o tema do próximo vídeo. Vou deixar inclusive um link para vocês clicarem e acessarem o vídeo resposta sobre essa questão. Afinal de contas, o Brasil vai virar uma ditadura militar? Isso a longo prazo, né? Então agora eu vou falar de algumas previsões a longo prazo. Então assistam o próximo vídeo.